was a wealthy girl. No man can test me, impress me. My cash flow would never ever end. 'Cause I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. If I was a rich girl, na 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 na. See, I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. Boa noite! Mais um Ricas Pode! O podcast que enriquece a sua mente e o seu bolso. Sim, eu acho que as pessoas já devem escutar na mente delas, né? Falando, Ricas Pode! Boa noite, pessoal. A gente queria começar primeiro, como sempre, agradecendo aos nossos patrocinadores, a Sucervelin Studios e a Laísla Bonita. Hoje nós Estamos duas vestidas de Laísa hoje. Dá pra ver, claro, né? Sim. Dá pra perceber que a gente tá com as roupas dela, maravilhosas Eu amo. sempre. Garotas propagandas. Com certeza. Gente, hoje é um episódio muito especial. Vocês podem ver, hoje não temos convidados. Aliás, temos um convidado muito especial, o mais especial de todos. Verdade, com Caraca. certeza. Uau! A gente tá chique, hein? O mais especial de todos. Mas a gente sentiu muito de vir aqui conversar com vocês um pouquinho de tudo que a gente pensa. O nome do nosso episódio é Ricas Pode, tem um porquê, né? A gente não é porque são ricas. Também, mas não é. Não é só isso, é porque a gente quer realmente enriquecer vocês. E eu acredito que a gente já está enriquecendo muita gente. É verdade. Então a gente decidiu falar um pouco de Deus, né? E como a Bia falou, o convidado mais especial, porque é o que a gente crê. Sim. Eu sei que talvez muitos de vocês talvez não acreditam nisso, mas a gente acredita muito e a gente acha que muitas pessoas podem ser tocadas pelo que a gente pode falar, hoje. Porque acho que uma crença limitante de muitos cristãos também, né? Eu acho que é com finanças. Com certeza, e Deus. dinheiro. Será que dinheiro é de Deus? Será? Será? Não sei. Será? Eu também não sei. Quer dizer, eu já sei, né? Tá, a gente já sabemos. A gente vai ensinar vocês que dinheiro é de Deus. Sim, né? Com Que certeza. com certeza é uma coisa que porque tem que ser humilde. Aí às vezes fica uma mistura na cabeça das pessoas. Humildade e ser próspero. Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo? Claro que você pode. Você pode ser uma pessoa humilde, uma pessoa boa e ter dinheiro também. Com né? certeza. E é uma crença então, que a gente tem que quebrar. Os cristãos e quem não é tem que quebrar da mente. Sim, né? Realmente eu acho que a gente vai falar de versículos, né, que talvez muitos cristãos falam que, tipo assim, que é como se fosse o porquê deles não ser ricos. Porque Deus fala que, e gente, não tem nada a ver. Sim. Estamos aqui pra quebrar essa crença limitante hoje. Sim. Se você chegou até aqui e já ouviu os outros nossos episódios, com certeza vocês já quebraram muitas crenças limitantes. Verdade. O último episódio a gente falou de física quântica, né? Que é como você atrai riqueza, como você atrai prosperidade pra sua vida. Então, com certeza você já aprendeu alguma coisa e hoje você vai aprender que, na verdade, não é você que atrai sim, porque palavras têm poder, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é você que faz nada. Dá um bug aí na cabeça de vocês. Como assim? Como assim, Bia? Conta mais. Como assim? Sim, é verdade. E eu acho que a gente poderia começar com os versículos mais usados contra a riqueza. Bora quebrar os paradigmas? Bora! Eu tenho um versículo que eu já fui em algumas igrejas, né, visitando, e eu já escutei isso e eu falei, gente, como assim? Como que ainda existe pessoas pensando que é realmente o que tá falando na palavra, né? Porque acho que muitas pessoas, a gente sabe que a Bíblia, você lê, você tem a sua própria revelação ali. Sim. E com o mesmo versículo pode ser várias significados. Mas tem algumas coisas que, tipo assim, é aquilo, não tem como ser mudado, né? E eu trouxe aqui, então eu vou ler. Então, o primeiro versículo que acho que é muito falado, que é esse daqui. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí as pessoas, tá vendo? É por isso que eu não quero ser rica. Exatamente, porque os ricos não vão pro céu. Os ricos não vão entrar. Os ricos não entra no reino de Deus. Tipo assim, gente, isso é muito profundo. Mas se a pessoa entender o que tá realmente acontecendo naquela época, porque a gente sabe que a Bíblia não foi escrita agora. Então não é literalmente uma agulha de costurar, gente. Exatamente. Se você pensou numa agulha de costurar suas roupinhas, tá errado. Tá errado. Então, tá vendo? Talvez a gente escuta isso, já pensa na agulha e já fala, tá vendo? É impossível realmente o cabelo passar sobre uma agulha de costurar. Mas na verdade, naquela época, se você for entender o que estava sendo escrito naquela época,
existiam cidades. E naquelas cidades tinha como se fosse paredes. E à noite, quando os portões estavam fechados, tinha agulhas, que nesse significado para eles, eram umas portas menores para os camelos e as pessoas que chegavam à noite passar. Então, sim, era difícil um camelo passar? Era, mas não era impossível, eles passavam. E então eram as portinhas, imagina um castelo, sei lá, uma cidade. Vamos imaginar a nossa mente. Na sua mente, imagina. Se você assistiu The Chosen no Netflix, você consegue imaginar muito isso. Vamos imaginar umas paredes com umas portas pequenas. Sim. É isso? Umas coisinhas pequenininhas naquela época que era feito, né? O camelo, a gente tava em Dubai e eu andei de camelo, gente. Meu Deus, que medo, eles são muito altos. Mas realmente eles abaixam, né? Eles agacham e tipo assim, naquela época não é que era impossível. Passava, só que era difícil. Então o que eu levo... O que eu faço? O que faz me entender sobre esse versículo? Que sim, muitos ricos talvez não herderão o céu, o reino eles de se Deus. Perdem, Eles né? se perdem. Então, por isso que é muito importante, conforme você está criando riqueza, você está seguindo a palavra de Deus. Sim. Você está seguindo o que Deus quer pra você com um propósito. Sim, é verdade. E tipo assim, o que eu tiro disso? Gente, que realmente, né, o dinheiro, ele é sinônimo de liberdade, certo? A gente já sabe disso, a gente já falou muitas vezes sobre isso, é sinônimo de liberdade. Então, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, quando as pessoas enriquecem, elas estão procurando aquela liberdade. Dá um falso sentimento de liberdade, que você pode comprar o que você quiser, você pode estar onde você quiser, você pode dar uma vida melhor pra sua família. Dá uma falsa impressão de liberdade, e é só isso que você precisa. Só que, na verdade, essas pessoas têm um vazio dentro delas que só Deus pode preencher. E isso que é o mais difícil. Quando essas pessoas, elas são ricas e elas esquecem do lugar de Deus, e isso eu tô interpretando, tá, gente? Esquece do lugar de Deus, é isso, tipo, elas estão vazias, elas acham que elas vão ter liberdade, mas elas não encontram. Porque, na verdade, quem dá o dinheiro é Deus. Exato. Né? E também leva isso pra até em qualquer situação, assim, na vida de um cristão, muitos só buscam a Deus nos problemas. Verdade. A maioria, né? A maioria. Então, isso que pode falar, esse versículo pode ser o significado disso. Verdade. Muitas pessoas, quando tem um problema, que busca Deus, eu preciso orar, preciso jejuar, enfim. Mas quando você tem dinheiro, você, tecnicamente, não tem mais problemas financeiros, né? Você não tem, talvez tenha problemas, outros problemas. Emocionais. Exato, mas aí físicos, você acaba deixando de buscar Deus. Então isso pode literalmente dizer isso nesse versículo. Sim, então não quer dizer que é mais rico, que os ricos não quer dizer isso. Tirem isso da mente de vocês. Só quer dizer que o coração da pessoa rica é muito mais fácil. O dinheiro é uma das palavras que mais é falada na Bíblia, né? É verdade. Então, por quê? Porque as pessoas que prosperam, elas são é muito mais fácil uma pessoa se desviar rica do que se desviar pobre. Exato. Por isso que eu acho que é isso, entendeu? Então, porque o dinheiro é uma liberdade, né? Então, tem que tomar cuidado com o coração. Sim. Eu trouxe outro versículo também, que é doideira, né? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a Bíblia fala muito. E a Bíblia, gente, é um livro de mais de, sei lá, 2000 anos. Então, assim, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não leia a Bíblia, é um livro, assim, que com certeza deu certo. É o livro mais lido no mundo, o mais famoso do mundo. Então, claro que você consegue tirar princípios pra sua vida e seguir eles, e você vai ser próspero e vai ser bem sucedido, tá? Então, esse versículo eu gostei demais, ó. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram pra mim toda essa riqueza. Então você não pode dizer, porque o meu trabalho, nossa, eu trabalhei muito pra conseguir, eu conquistei, eu fiz. Olha isso aqui. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Então não é a gente, isso é muito fácil um rico ter esse sentimento, né? E eu trabalhei pra isso, né? Exato. Foi a força do meu esforço, do meu trabalho, só que não foi você. E com certeza você teve muito trabalho, você teve muito esforço, certeza. mas Deus quebra as portas. Exatamente, Deus abre as portas e Deus te dá a capacidade de produzir riqueza. Então, se você é um empreendedor, se você é inovador, se você prospera, não é você, é Deus te capacitando pra isso, e com certeza Ele tem um propósito para suas riquezas, pra você prosperar. Tem um propósito pra isso, né? Então é bom a gente entender. Sim, com certeza. Uma das coisas que eu tava também, quando eu tava estudando sobre esse tópico, é que a gente tem que seguir os princípios de Deus, né? Isso, o princípio é tipo assim,
é falado e pronto, não tem ao redor disso. E uns princípios de Deus, eu até escrevi aqui. Primeiro, você precisa poupar. Sim. Tipo assim, gente, Deus fala na Bíblia isso, que você precisa poupar, não é loucura? Sim. Que você precisa viver sem dívidas, que você precisa gastar controladamente e trabalhar com excelência. Eu queria entrar nesse ponto de trabalhar com excelência. Porque muitas das vezes a gente se pega fazendo coisas só por fazer. E a gente não faz com excelência. Verdade. E Deus fala na Bíblia que a gente De qualquer tem que fazer jeito, né? de qualquer jeito. Deixa de qualquer jeito. Tipo assim, tá bom. E realmente a gente precisa fazer as coisas como se você estivesse fazendo pra Deus. Verdade. Com excelência. E é porque, na verdade, você está. Porque quem você tá comandando tudo é ele. Exato. E é muito legal. E disso, quem segue os princípios vê os resultados, colhe os resultados. E quem não segue, literalmente, quem não segue sofre consequências de não seguir os princípios de Deus. Com certeza. Então, a pessoa que não trabalha com excelência sofre as consequências de não trabalhar. Sempre é tudo de qualquer jeito. E não, assim, se você não consegue... Veio na minha cabeça agora, se eu não consigo, por exemplo, se eu tiver um carro, a gente até falou isso já, se eu tiver uma casa, talvez, vamos lá cá, uma casa, se eu tiver uma casa e eu estiver grata pra aquela casa, tudo ali está com excelência, né? Os móveis, está limpo, está organizado. Se eu não conseguir já com excelência cuidar da minha casa do que eu tenho agora, por que Deus vai me dar uma casa maior? Exatamente. Tá escrito na Bíblia, né? Seja fiel no pouco que eu te colocarei no muito. E, cara, é verdade. Mas eu não tenho um Porsche. Lembra que a gente falou isso no Então, a gente falou, mas eu não tenho um Porsche isso, ainda. Né? Eu tenho um Jetta. Eu tenho, sei lá, o carro que você tem. It's ok. Mas se você não cuida do que Deus te deu no pouco, Ele não vai te dar mais. É verdade. Cara, e eu vejo muito isso. Pessoas que não cuidam, não têm excelência, não têm zelo pelas coisas que Deus deu. Porque não foi você. Tudo que você tá vivendo hoje, seja ruim, seja bom, não foi você. É as circunstâncias da sua vida. E isso entra de novo. É o que você pensa, é o que você declara pra sua vida. É o que você tá vivendo hoje. Seja no ruim ou seja no bom. Sim. Então a gente tem que ser excelente em tudo. E grato, né? Gratidão é uma coisa muito importante na Bíblia. Que Deus fala muitas vezes também sobre ser grato. Então eu tenho que ser, se eu quero uma casa maior, tá ótimo, eu quero, com certeza. Sim. Mas eu preciso ser grato pelo que eu tenho hoje. E Sim. com excelência, fazer tudo na minha casa. Sim. Tipo, decorá-la. Porque, tipo assim, muitas pessoas podem pensar, eu vou mudar daqui já mesmo, por que eu vou colocar um móvel bonito? É verdade. Ou arrumar de um jeito legal. Não precisa gastar muito dinheiro com isso se você não tem, né, condição. Mas, tipo assim, você pode ter com excelência a sua casa, as suas coisas. Então, é muito importante. E você entrou no poder da palavra. E é muito importante também a gente saber o que a gente tá falando, né? Sim. Deus criou o mundo com a palavra. Sim, E é verdade. Ele criou a gente com semelhança O que a ele falou? Haja luz e houve luz. Haja nananã. Tudo foi ele. Tudo foi ele. Tudo foi a palavra, né? A palavra dele. E ele criou a gente com semelhança. Então, se a gente é semelhante a Deus, a gente precisa cuidar muito com a nossa palavra. Verdade. Muito. O que a gente declara acontece. Verdade. E isso volta também para a lei da atração, né? Exatamente. O que a gente tá pensando, o que a gente tá declarando é basicamente a mesma coisa. Perfeito. E tem 3 coisas que Deus... Eu tava... Hoje de manhã, eu estava... Isso aqui, gente, a gente estudou pra falar pra vocês. Porque é uma coisa que a gente pensa assim, a gente precisava ter versículo, tá na Bíblia, na palavra pra gente falar aqui pra vocês. E hoje de manhã eu coloquei um podcast do Thiago Brunet. E ele tá falando de Deus e dinheiro. Tipo, falando de prosperidade e tal. E ele falou assim, que Deus, ele vê 3 coisas em você pra ele te prosperar. Uma pessoa, vamos supor, quando Deus levanta alguém, você vê, quando ele prospera alguém, que uma pessoa prospera, né? Você vê, caraca, a pessoa tá prosperando. Não é, na verdade, não é a pessoa, né? É Deus pela pessoa, pelo coração dela. E o que ele vê? Presta atenção, nas pessoas que prosperam. Número 1, a pessoa tem que ter uma mente forte. Então, uma mente forte, decidido, é isso que eu vou fazer, eu não vou olhar pros lados, eu tô decidido, esse é meu propósito, foco, meta, determinação, saber pra onde vai, saber o que você quer, né? Então, assim, a primeira coisa que Deus vai ver é isso, né, na sua vida. Então, a pessoa tem que ser decidida. Mas eu não ganho dinheiro, claro, você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você não tem foco, você não tá decidido. Primeira coisa que Deus vê. Segunda coisa, humildade, coração sábio. A pessoa tem que ser humilde, né? Mesmo que ela esteja prosperando, mesmo que ela esteja fazendo muito
muito dinheiro, ela tem que ter humildade, ela tem que ser sábia no que ela fala, como que ela age com os outros, como ela trata outras pessoas, né? Exato. E se isso tá acontecendo, beleza, Deus vai te prosperar. E o terceiro, se a pessoa tem uma estratégia pra prosperar e investir. Olha isso, Deus não vai te prosperar se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro pra quê? Não sei. E não sabe. não sabe. Vai comprar um monte de coisa desnecessariamente e não tem um propósito pra esse dinheiro. Então Deus vai saber. Então decidido, eu sei onde eu quero ir, eu tenho minhas metas. Coração sábio, eu vou ter humildade sempre, porque quem fez não fui eu, foi Deus. E número 3, eu tenho um caminho pra investir. Eu vou multiplicar o que Deus me deu. Porque Com Deus certeza. é um Deus de multiplicação. Sim. Não, e também volta pra, assim, que Deus faz, mas também precisa fazer a sua parte. Você precisa ter uma Exatamente. estratégia. Não tem como você sentar, ok, Mariana, Bia, decidi ser rica. Entendi tudo isso. Mas eu vou ficar sentada esperando a riqueza chegar na minha porta. Verdade. Não, você precisa ter determinação. Você precisa ter estratégia. Você precisa ter realmente, você precisa fazer a sua parte. Com certeza. Que Deus vai fazer a parte dele. Aquele ditado que fala, né? Dá o primeiro passo que Deus abre o caminho. Dá certeza. o passo que Deus abre as portas. Sim. E é verdade, porque Deus, você tá pronto. Você é uma pessoa que Deus quer prosperar. Deus quer prosperar todo mundo. Só que as pessoas não estão prontas, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente tem que... Lembra que a gente volta de novo pra aquilo. Você tem que expandir a sua mentalidade. Mesma coisa, expandir a sua mentalidade. O seu bolso vai condizer com a sua mentalidade. Quanto você tá aumentando ali a sua mentalidade, quanto você tá se desenvolvendo, é o tanto que você vai fazer de dinheiro. E isso vem também de Deus. Deus vai olhar pra você. Como você tá? Você tá focado? Você tá sendo sábio? Você tá pronto pra prosperar? O que você vai fazer com o que ele vai te dar? Como você vai multiplicar isso? Com certeza. Né? Então olha que legal, né? Tudo se encaixa. E uma coisa que você falou que é legal, que realmente é uma coisa que acontece real na minha vida, é quanto mais você tá buscando conhecimento em livros, né? Talvez, em como prosperar, como guardar dinheiro, como investir, como crescer, realmente o seu bolso aumenta, Com o seu certeza. dinheiro cresce. Não é? Então a gente tem que também buscar conhecimento, Sim. né? Conhecimento de como prosperar, como fazer nosso dinheiro poupar, crescer, enfim. Isso é muito importante. A gente Sim. precisa estar buscando, assim, porque eu vejo muitas pessoas, tipo, ok, decidi, mas não faz. Não faz. O que tem que ser feito. Verdade. E por isso que, tipo assim, a gente tem que estar sempre lendo, expandindo a nossa mente, crescendo, que isso vai expandir tudo, né? Até o nosso bolso. Muito bom. E sabe uma coisa que eu escuto muito, que a gente vê no Instagram, que virou até uma coisa de, tipo assim, de... Como que fala? É um meme, assim, né? É assim, hoje eu vou trabalhar porque eu não nasci herdeira. Nossa, tem um filtro. Não nasci herdeira, nasci guerreira. Não é? Gente, Eu odeio para esse de falar filtro. isso, porque Odeio. você nasceu herdeira. E Sim. nasceu a herdeira do dono do ouro e da prata. Sim, Deus é dono de tudo. Tudo. E eu trouxe o versículo pra gente olhar isso, pra vocês verem como que isso é real. Então vamos falar primeiro do herdeiro. É Romanos. Deixa eu achar aqui, calma. Romanos 8:16. Fala, o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também podemos participar da sua glória. Então, assim, somos herdeiras de Deus. Eu tava pensando isso ontem, olha como que é engraçado. E em Ageu 2:8 fala... 2:8, fala, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos exércitos. Então, se Deus, ele é o dono de tudo, né? Do ouro, da prata, da riqueza, e a gente é herdeira, a gente tem que caminhar como a gente é herdeiro. A gente não fala, a gente não declara que você não é. Não declara que você é guerreira. Eu não sou herdeira, sou guerreira. Isso é horrível. Claro que você é herdeira. E quanto mais você declarar isso, mais você vai ser o quê? Guerreira. Exato. Quer guerrear? Eu não quero guerrear, eu sou herdeira, minha filha. Eu quero ser herdeira, eu quero herdar tudo. Eu não quero guerrar. Bia, é muito fácil. Aí pode ser que tem uma crença limitante aqui. Muito fácil vocês falarem isso, né? Vocês moram, às vezes a pessoa tá no Brasil, vocês moram nos Estados Unidos, vocês têm os carros que vocês querem, vocês viajam pra onde vocês querem, vocês ganham dinheiro, vocês têm uma vida boa. É muito fácil pra você falar. Só que na verdade a gente só está no lugar que a gente está porque a gente pensa da maneira que a gente pensa.
É verdade. E a gente faz o que tem que ser feito também. E se comporta da maneira que a gente se comportar. A gente sempre tá buscando ser mais sábio, buscando mais conhecimento. A gente tá aqui se colocando aqui. Cara, não é fácil você se expor, né? Quantas haters que existe aí. Eu já tive um hater essa semana. Eu tive uma hater essa semana. Eu fiquei chateada, assim, depois passou. Falei, whatever, né? No Instagram. Mas assim, quanto mais a gente cresce, mais vai ter hater. Tipo, nem Jesus agradou todo mundo. É verdade. Né? E quem é você quem pra sou agradar? eu? Exatamente, quem sou eu? Então, assim, não é fácil, mas a gente tá aqui por quê? Porque a gente entendeu que a gente é filha do dono do ouro e da prata. Então a gente também vai ser herdeira disso, né? E você acha que Deus é pobre? Claro que... Até parece, né? Então a gente tem que agir como isso. E realmente não tem por que ele não querer prosperidade, mas realmente a prosperidade não é pra todos. Assim, prosperidade sim, a riqueza, né? Você ter muito dinheiro, porque não é todo mundo que quer fazer o que tem que ser feito. Sim, não é todo mundo que consegue ter. Imagina, se a pessoa não tá nem pronta pra receber dinheiro. Ela não tem nem a mentalidade pra isso. Que ela, quando a pessoa ganha na loteria, por exemplo? Exato. Vamos supor que Deus é uma loteria. Ele vai falar, tá aqui, prosperidade pra todo mundo, ó, pra todo mundo. Por isso que tem pobre, por isso que tem rico. Ele vai lá, tá aqui, dinheiro pra todo mundo, dinheiro pra todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Quando a maioria das pessoas... 98% eu acho, nem sei, das pessoas que ganham na loteria, o que elas fazem? Gastam tudo, perdem tudo, porque não tem sabedoria, não sabe reinvestir esse dinheiro, vai gastar tudo. Não busca também aprender. Não busca aprender. Nossa, então, primeira coisa, ganhei $1 milhão. O que eu vou fazer? Eu vou buscar alguém que vai me ajudar. Por quê? Porque você já tem essa mentalidade, você tá entendendo? Então Deus não é uma loteria, porque não dá certo, gente. Você tem que estar pronto pra crescer. Não é? Vocês já ouviram falar isso? Você tem que estar pronto pro crescimento. E cara, todo dia eu peço a Deus que eu seja pronta pro crescimento. Porque eu sei que a gente tá crescendo muito, então eu tenho que cada vez estar mais pronta pra isso. Não tem nada a ver, mas tem a ver. No livro do Book of the Millionaire Mind, ele fala sobre isso. Ele fala que se a gente pegasse a riqueza do mundo inteiro e dividisse certinho pra cada um, em alguns anos voltaria pro bolso das pessoas igual que tá hoje. Com certeza. Nossa, amei. Porque na verdade não é sobre ter o dinheiro, é saber usar o dinheiro, né? E por isso que eu falo os princípios de você saber poupar, você viver sem dívidas, você não gastar descontroladamente, porque é assim que você segura o que você tá criando. Sim. Né? Nossa, muito então, bom. Aí ele falou isso, eu falei assim, nossa, e é verdade, por isso que muitos lottery winners, né, as pessoas que ganham loteria, não acabam guardando dinheiro. Sim, exatamente. Por isso que é muito legal, tipo assim, ok, tá, então como que eu faço? Se eu ganhasse todo esse dinheiro, hoje eu sei como lidar, mas se eu não soubesse, eu procurei alguém que poderia me ajudar. Isso é uma outra coisa que eu até ia falar aqui, ó. Que as 3 coisas que Deus vê pra te prosperar: mente forte, humildade e estratégia pra te prosperar. Se você não tem esses 3 pontos na sua vida, você não vai prosperar. Então, mas eu não tenho estratégia, mas eu não sei o que fazer, como que eu faço? Uma coisa que ele falou que eu falei, cara, é isso. Ande com pessoas que sejam investidores. Ande com pessoas que estão acima de você, que já conquistaram coisas que você não conquistaram. Automaticamente a sua mente muda. Automaticamente você tem ideias de onde colocar seu dinheiro. O que ele faz com o dinheiro? Nossa, eu vou fazer também. Quanto você guarda por mês? Vou fazer também. Quanto você investe por mês? Quanto você poupa? Porque daí você se torna, e de novo aquele ditado, você é a média das 5 pessoas que você convive. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Cara, é tudo muito conectado, né? Então, assim, é isso. Você tá num círculo de pessoas que não falam sobre investimento, não sabe onde põe o dinheiro, não sabe quanto vai ter renda futura, não tá criando patrimônio nenhum, tá só gastando. Pode até estar prosperando, mas sem propósito, uma hora isso vai acabar. Vai ter um teto. E quantas pessoas que a gente conhece ao redor que já prosperou e que terminou assim, ó, rápido. É porque não tinha propósito ali, exatamente. Né? Não tinha razão. E isso é muito verdade. Nossa, eu tô até assim, uau. Uau. Gente, eu sei que eu falo uau muito aqui, mas assim... Gente, a gente teve um comentário de uma seguidora nossa aqui que falou, nossa, eu ia gostar muito mais dos episódios de vocês se vocês não tivessem falado tanto uau. Mas imagina comigo, você tá escutando uma história super top. Como que você não fala uau? Gente, a gente tá aqui com as pessoas que, cara, são demais. Elas estão onde a gente quer estar. A gente tá aqui trazendo elas aqui no nosso podcast. A gente não conversa antes de começar o podcast. Não. É uma conversa real, realmente, né? É na hora que eu tô descobrindo sobre a pessoa. Então, tipo assim,
Uau! Então, assim, desculpem, a gente tenta reação. a gente tenta agradar todo mundo, mas não dá. Não dá, gente. Não tem como. É assim, eu nem tô pensando, eu tô falando. Uau! Então a gente tá assim, a gente tá bem nessa de be yourself. A gente tá sendo. Sim. Esse podcast é pra gente ser a gente mesmo. De verdade, eu quero ser eu mesma. Não quero ser uma personagem. Não quero falar coisas pra atrair mais visualizações, atrair mais seguidores. Senão eu nem estaria fazendo esse episódio aqui hoje. É verdade. Né? Porque tantas pessoas que não devem pensar da mesma maneira, sei lá. Então, assim, esse episódio é pra gente ser a gente mesmo e agregar na vida de vocês. E realmente não é possível agradar todo mundo. Mas realmente a gente tá aqui pra falar o que a gente pensa. E é a razão disso. E sabe uma coisa que eu tava pensando aqui, que eu tava lendo? Porque hoje eu escrevi muita coisa, assim, que veio na minha cabeça. Então, obviamente, tô seguindo o que eu escrevi. Bora. Que Deus nunca desejou para o seu povo viver na pobreza, né? E, por exemplo, a gente olha pro povo escolhido de Deus, né? Os judeus. Os judeus, nossa, Cara, verdade. Eles são muito Por que prósperos. eles prosperam tanto, né? Exato. E olha que eles nem acreditam em Jesus. É verdade. Que é a salvação. É verdade. Assim, né? Então, gente, é muito difícil. Lá em New Jersey, onde que eu morei, tem uma comunidade muito grande de judeu. E eles se ajudam em tudo. Eles são uma comunidade que faz tudo entre si. Eles gostam muito de recomendar trabalhos. E eles crescem muito, eles prosperam muito. E parece que tudo que eles tocam vira ouro, prospera. Tudo que eles fazem prospera, né? É incrível. Eles têm a bênção de Deus. É assim, realmente tudo que eles tocam tem prosperidade. E é incrível, assim, ver. E isso pode virar algo pra nós, né? Nossa comunidade também, a comunidade brasileira. Pode ser assim, porque a gente tem também algo assim, aqui nos Estados Unidos eu acho que tem mais, né? Tipo assim, negócio com brasileiro não dá certo. Gente, a gente pode mudar isso, não é verdade, tá? Verdade. Você foi machucado por alguma coisa, mas não tem que ser assim. A gente tem que ajudar a nossa comunidade a prosperar também. Sim. E isso vai trazer mais prosperidade. Sim, e isso que eu gosto muito também do nosso trabalho, que aqui, né, as pessoas que a gente trabalha, é muito diferente. Quem trabalha com a gente sabe que, tipo, são brasileiros querendo crescer, querendo ser alguém na vida, mudar mesmo a mentalidade, tá com pessoas, crescimento, desenvolvimento pessoal. É totalmente diferente de você querer estar com pessoas que querem o mal, né, tá ali naquele meio, que é o que todo mundo diz. Porque, assim, a mente do brasileiro, assim, maioria, né, do nosso povo, é uma mente que, cara, tem que quebrar muitas crenças, sabe? Tem que quebrar muitas coisas, assim. Mas eu acredito que aos poucos a gente vai quebrando e mudando gerações, né? Porque a gente mudar ajudar uma pessoa a mudar umas partes da mente, isso aí vai mudando os filhos, que os filhos dos netos, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. E é muito real com tudo, com dinheiro, com a mentalidade, com as crenças, né? Então é muito legal. E, nossa, tem um versículo também que eu tava lendo hoje de manhã, antes de entrar aqui, que, cara, eu achei muito legal. Como tem mandamento e a gente nem sabe. Tipo assim, eu nem sabia, de verdade. Eu, gente, não sabia. Eu tô nos últimos meses que eu tô estudando muito, assim, mais a Bíblia, né? Como que o que Deus pensa sobre o dinheiro, como que Deus... Porque, assim, eu comecei a perceber que na minha vida, com certeza vocês também já pensaram nisso, que, tipo, não dá mais pra eu achava que era eu. Sabe assim, que eram os meus planos, que eu decidia, que eu tava... Só que, na verdade, era sempre Deus comigo, me ajudando a dar aquele passo, me ajudando a prosperar, me ajudando a ter aquelas ideias, não era eu. E agora que eu tô mais aware, agora que eu sei que é Deus, assim, eu fico toda hora buscando qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer, né? O que Deus tem pra mim, porque não faz mais sentido, não faz sentido eu não viver o propósito que Deus me criou pra viver, porque quando eu tô alinhada ao propósito que Deus me criou pra viver, tudo dá certo. A gente tá, tipo assim, sabe quando aqueles connecting the dots, que a gente sempre fala, explica do connecting the dots. Que tem pontos nessa vida, né, que vai conectando tudo depois, coisas vai acontecendo. Olha, você falando sobre isso, eu tenho uma seguidora, uma agente, tudo, a maravilhosa, a Gabi. E ela falou sobre isso na vida dela. Eu vou até entrar, porque acho que é legal compartilhar. Ela falou assim que a gente falou já sobre isso, né? Que pontos que acontecem na sua vida, tudo depois vai se conectar. Sim. E tudo vai fazer sentido. Sim. E ela falou, Mari, hoje eu vejo pra estar com você, tudo faz sentido. Uau. Até dela não conseguir falar português tão bem igual eu, tipo assim, tudo faz sentido, tudo conecta na cabeça dela, tudo que ela tá vivendo hoje conecta. Porque ela está alinhando, ela tá conseguindo descobrir o propósito da vida dela. Olha que legal. Então ela tá chegando perto mais onde que Deus quer. Com certeza, tipo assim, você nasceu pra isso.
Porque todo mundo é bom numa coisa, todo mundo é diferente, Sim. todo mundo tem um propósito na vida, Exato. né? Então, quando você alinha nesse propósito, é muito mais fácil. Então, eu não quero desviar desse propósito, porque eu quero continuar seguindo, eu quero alcançar muitas pessoas, mudar muitas vidas, né? A gente sempre tá falando sobre isso, mudar mentalidade, mudar a mente de riqueza das pessoas, ajudar pessoas a prosperarem nesse país, ter um futuro próspero, né? Sabe o que eu pensei agora, Diga. que veio na minha cabeça? Que muitas pessoas talvez podem escutar a gente e falar assim, isso não é pra mim, eu não sou escolhida pra isso. E na verdade Deus nunca deixa uma pessoa pra trás. Lembra da ovelha? Que ele corre atrás daquela Uma ovelha. que voltou. É verdade. Então ele corre atrás de você pra você viver o propósito dele. Eu tenho a certeza que esse propósito não é pobreza, não é Uma vida você tá perdido, escassez, não saber o que fazer da sua Não vida, é dívidas. isso. Não é isso que ele quer pra você. Ele não quer que você perca o seu sonho por causa Sim. de sono, por causa de dinheiro. Sim. Porque isso é viver uma vida super ruim. E, tipo assim, eu já tive lá. Então eu sei que Deus não quer isso pra você. Sim. Então por isso que é muito importante. Não tem essa mentalidade de que isso não é pra você. Sim. Sim, isso é pra você. Deus quer isso pra você. Sim, Com e certeza. às vezes a gente também pensa assim, ai, mas eu tô passando por essa dificuldade, eu peço tanto pra Deus e nunca acontece, ele não faz o que eu tô pedindo. Já parou pra pensar que talvez não é a vontade de Deus? Porque assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E a gente fica, ai, tá bom, mas a minha vontade, eu quero que isso dê certo. Isso aconteceu comigo, eu queria tanto, eu tentei real estate, eu falei aqui no outro episódio, eu queria real estate, eu queria accounting, eu queria um trabalho que me desse, entre aspas, segurança, das 9 às 5, em Miami. Eu fiz entrevista, nada dava certo. E na minha cabeça é, Deus, eu te peço, cara, nunca tem, por que eu não consigo? Eu sei que eu tenho um propósito maior e eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo fazer nada. Só que não era o que Deus tinha pra mim. É verdade. Tá entendendo? É Tipo verdade. assim, às vezes tá passando um momento difícil agora, só que aí você fica, ai, mas eu falo com Deus. Tá, relaxa. Que Deus sabe muito mais do que você. Ele já viu o seu futuro, ele sabe que isso que você tá passando é temporário, tudo passa. E se você alinhar o seu coração com ele, certo? Você vai entender o seu propósito e tudo vai dar certo. Com certeza. Você vai entender lá na frente o porquê que isso deu errado. É né? verdade. E é igual comigo também. Eu tentei tantas coisas, gente. Eu tentei tantas coisas. Modelo da Fashion Week. Que mais? Isso também. Já tentei de muitas coisas. Verdade. Uma coisa que ninguém sabe, não é que ninguém sabe, talvez a maioria não sabe, né? Que eu, literalmente em 2020, eu tava com a chave pra abrir um coffee shop em Atlantic Avenue, né? Que é lá em Del Rey. E eu tinha, alguns meses antes, eu tinha ido pro Texas. Eu tinha pago um curso pra eles me ensinar sobre como fazer o café, assim, de uma maneira gourmet. Nossa, entender imagina. sobre o business. Tipo assim, tudo. Eu passei uma semana entendendo. No comecinho de 2020, isso. Não, isso foi em 2019. Ah, tá. Antes Antes da pandemia. da pandemia, eu fui entender, né? Eu falei assim, ok, eu vou abrir um coffee shop, mas como que eu vou fazer isso? Então eu fui buscar o conhecimento. Eu fiz uma semana de curso e tudo mais. Nossa. Voltei pronta, eu tava com o Horlet. Imagina. Era o meu sonho do Horlet, abrir um coffee shop. E a gente abriu, assim, a gente foi. Eu não perguntei pra Deus, eu só fui. Assim, eu falei assim, eu vou abrir. Comecei a fazer as coisas, né? Fechei um contrato com esse lugar pra abrir. Isso era janeiro de 2020. A gente não sabia o que estava acontecendo. A gente não Sim. tinha noção do que estava para acontecer, Sim. né? Que era o Covid. E então eu peguei a chave, dei acho que $60 mil pro cara. Uau. E aí isso era entre meu dinheiro e do meu pai. E aí, não sei, eu tinha 3 dias pra cancelar aquele contrato. E, não sei, eu não tava com paz. Eu não tava sentindo uma paz. Parece que Deus, assim, veio com tudo. Eu falei assim, Não é sei. a hora. Não é a hora desse momento. Não é isso que eu quero. Não conseguia, tipo, ter paz naquilo. Nada tava dando muito certo. Liguei pro cara e falei assim, cancela. Não quero fazer, não vou fazer agora, não é o momento. O aluguel era $7 mil, assim, era uma coisa muito grande pra mim naquele momento. E eu cancelei. 1 mês e meio depois veio a pandemia. Então é muito importante a gente também. Eu poderia ter ignorado aquela paz e falar assim. Não, é de Deus, vai acontecer. E poderia ter, tipo, hoje tá em várias dívidas. Porque tudo fechou naquela época. Sim. Eu estaria aberto por uma semana. Nossa, verdade. Se tivesse aberto, né? Verdade. Provavelmente eu nem estaria aberto ainda e estaria em muita dívida. Então é muito importante a gente estar fazendo coisas e escutar a voz de Deus, assim, É verdade. escutar o que Deus quer. E naquele mesmo legal. ano, eu conheci a Five Rings e tudo, tipo assim,
foi, assim, tudo fluiu. Então, assim, realmente, se eu, tipo assim, poderia ficar triste, nada dá certo na minha vida, que não sei o que, eu realmente só, tipo assim, ok, escuto essa paz que não é de mim e vou continuar seguindo, vou continuar tentando. Isso aí. E aí, quando eu tentei, deu certo. E aí você encontra o propósito, você tem que tentar. Não adianta ficar na mesmice, não vai cair do céu, né? verdade. Nada cai do céu, você tem que ir atrás. Tem que né? tentar. Então vamos lá, próximo capítulo, próximo versículo aqui. Capítulo. 1 Timóteo, não vou contar o capítulo inteiro aqui, não, relaxa, bem, relaxa. 1 Timóteo 6,17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham suas esperanças na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Muito legal, né? Então, tipo assim, as pessoas ordenem aos que são ricos no presente. Então tá, quem é rico não pode ser arrogante. Por quê? Porque os ricos é mais fácil o camelo entrar tá vendo? Tudo volta. Faz sentido. Não seja arrogante e nem põe suas esperanças na incerteza da riqueza. Você não pode... Uma hora você pode ser rico, outra hora você pode perder tudo. Não existe isso. Porque agora acabou. Pronto, tô rico com essa vida. Não, Deus tira, né? Tipo assim, as coisas acontecem. Tantas vezes, pessoas que eu já vi na família, multimilionários e perderam tudo. Perderam tudo. Por quê? Né? Porque talvez não tava no propósito ali de Deus. Então, mas tenha sua esperança em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Além de tudo isso, Deus nos ama tanto. Imagina, a gente é filho dele, então é o amor de um pai. Vamos pensar. Deus nos ama tanto que ele quer satisfazer os nossos desejos do nosso coração. Ele quer, certeza. Ele sabe o que nos faz feliz. Imagina, esses dias eu tava pensando assim, imagina um pai vendo um filho feliz. E você falou isso, né? Fala isso. Você me falou isso, não foi? Não, foi, acho que a Roberta, não foi? Foi? Eu não lembro. Ela vê o filho dela. Acho que foi. Dos netos. Tipo, imagina você vendo seu filho feliz. Isso não te traz felicidade? Imagina Deus vendo você no seu propósito e feliz da vida. É isso que ele quer ver. É isso que ele quer. Ele quer ver nos ver feliz, né? Então, tipo, é isso que tem que confiar em Deus mesmo. Uma outra coisa é confiar. Tipo, eu confio. Se Deus falou que esse é meu propósito, tipo, se eu tenho a convicção que esse é meu propósito, vai acontecer. Relaxa. Vai acontecer, né? E aí, enfim, e aí vem tudo, tipo, não precisa ter ansiedade. E aí a gente entra nesse tópico depois, né? Que a gente vai falar sobre isso. A gente quer fazer ansiedade. A gente quer fazer um episódio, esperem, sobre isso. Como vencer a ansiedade. Que a gente tem vencido a ansiedade, nós duas. Com alguns hábitos. E tem nos ajudado muito. E um deles é esse. Confiar em Deus. Cara, se Deus sabe o que eu tenho que fazer na minha vida, se eu sei onde eu tô, é propósito de Deus, é pra eu estar aqui, porque eu sinto todos os dots, todos os pontos se conectando, é o meu propósito de vida. Eu sei que ele vai fazer, entendeu? Não tem por que eu estar ansiosa, né? Eu vou fazer minha parte, óbvio. Com certeza. E uma outra coisa que ele fala muito na Bíblia é que é pra gente dar. É melhor quem dá do que recebe. Verdade. Gente, é muito melhor eu poder ter o poder de te dar um carro. Imagina, alguém tá precisando de um carro e eu falo assim, eu vou te dar um carro de presente, do que se a pessoa recebendo. É verdade. Porque se eu tenho o poder de poder comprar um carro, a pessoa imagina que eu tenho. Exato. Entendeu? É muito. E tem um versículo que quando eu tava estudando, fala assim, é em Provérbios 11:24. Fala, a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. E outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Tá vendo? Então, tipo assim, quem mais dá, mais recebe. Sim. E volta do que a gente falou semana passada. Que o dinheiro é infinito. Que o dinheiro é infinito e que o dinheiro circula. Circula. Não acaba. Que o dinheiro você tem que dar mesmo. Tem que circular, gente. Tem que circular. Você não pode ter o sentimento de, tipo, segurar o último dólar. Eu não quero que acabe, isso é horrível. Porque isso vai fazer acabar. Porque você tá. O que você pensa que você não quer que aconteça, na verdade você tá atraindo. Outros que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. Então, talvez se você não tá dando, tipo assim, literalmente pode ser um ato assim, minúsculo. Tipo assim, você tá indo tomar um café com alguém, paga pra aquela pessoa, por que não? Sim, exatamente. Você tá indo tomar um café, a pessoa te serviu bem, dá mais $10 ali a mais na gorjeta, com 20% mais $10, exato. Aumenta, faz o dia daquela pessoa. O que $10 vai fazer na sua vida? Não deixa ninguém mais pobre, você dá mais. Meu né? sonho que um dia vai realizar é poder dar tipo assim, crazy, assim, $1.000 pra você, querida. Nossa, é verdade. Tipo, olha como que Deus vai me usar pra poder abençoar outras pessoas. É isso que eu quero ser usada pra abençoar a vida de outras pessoas. E isso é
loucura, né? Tipo assim, de pensar. E, tipo assim, esse seu coração... Por isso que você prospera, porque você tem esse coração. Sim. E uma frase aqui que eu anotei hoje é: o seu coração determina o nível da sua prosperidade. Olha que doideira. Que, tipo assim, olha o seu coração. Que na Bíblia fala pra você não ter coração de pedra, né? Não ter um coração mau. Verdade. Então, por quê? Porque o seu coração determina. O que determina a sua mentalidade também, você se desenvolver. Mas quando você se desenvolve, automaticamente, você tem um coração maior. Você quer dar mais, você quer ajudar outras pessoas. E quando você faz isso genuinamente, a gente faz muito isso no nosso trabalho, né? Eu ajudo muitas pessoas. Mari também mudando vidas, treinando novos consultores, as pessoas literalmente mudando de vida, gente. Prosperando. E isso me traz tanta alegria que eu quero fazer cada vez mais. E por isso que eu recebo cada vez mais. Com porque certeza. é isso, né? E olha isso, eu não tinha marcado, mas é a continuidade desse versículo. Olha isso. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uau. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroar aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então, tipo, as pessoas que tá ali, tipo assim, não tá escondendo nada, não tá segurando nada, tá dando alívio na vida das pessoas, vai receber alívio. Com certeza. Gente, como assim? Você Mind precisa blown. ser mais Generoso. Que loucura. E muitas pessoas falam, mas ok, quando eu tiver dinheiro eu vou ser generoso. Exatamente. Quando eu tiver muito dinheiro. Não. É já do pouco. Seja fiel no pouco Tudo que volta, Deus te tudo colocará circula. no mundo. Nossa, é muito legal, né? Exato. Tudo faz sentido. E é toda hora isso, a gente ficar se policiando, né? É. Como que tá meus... Às vezes a gente tem uma atitude... mas então tem que ter atitude toda hora. É difícil, né? Sim. Gente, é difícil. Somos seres humanos, a gente erra, né? A gente peca, a gente faz as coisas erradas. Mas assim, é sempre a gente ter essa consciência, né? E sempre voltar ali na palavra, voltar nos princípios e seguir os princípios da nossa vida, que com certeza a gente vai Sim, prosperar. Com certeza. Ó, outro que eu quero mostrar a todos que eu trouxe. Eu acho que é muito bom, gente. Bora. Pra gente já. Então, Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Mas os opressados sempre acabam na miséria. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Nossa! Olha que a gente fala dos investimentos a longo prazo e o investimento É isso curto que eu ia prazo. falar. Exatamente, eu nem falei pra Bia, Nossa! gente. Mas é isso que eu ia falar. Muitas pessoas têm pressa. Nossa, eu preciso ficar rico hoje. Não tem como ficar Ai, 5 anos hoje. eu posso ter 1 milhão. Gente, calma. As pessoas mais ricas do mundo, elas estão há anos Plantando. tendo retorno, investindo, poupando. Não tem como virar da noite pro dia. Não você existe. Criar riqueza da noite Nada pro na vida dia. tem da noite por dia. Não é assim, é com o tempo, é plantar, e você vai colher no futuro. E realmente, quando a gente chega com os clientes, né, alguns falam, mas eu quero ter um retorno rapidinho. Gente, não é assim, é com o tempo. Isso é muito legal. E deixa eu ver, tem um outro que é o Lucas 12:15, vamos ver. Legal, né? Já estamos finalizando, já que a gente pode falar um Sim, tempão, vai né? terminar, sim, Mas eu não tô achando o Lucas. Ô, Lucas, cadê você? Lucas! Cadê você, Lucas? Enfim, pode falar que você ia falar uma coisa? Eu tô de boa já. Tá. Meus versículos já Então, finalizando. a gente fala bastante, hein? Nossa, se deixar, a gente fala, o Felipe tá aqui. Já deu. Tá, então acho que a gente pode finalizar mais ou menos com esse daqui, que é bem legal. Acho que todo mundo já ouviu essa palavra, esse versículo na vida um dia, que é Mateus 6:31-33. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Pois os pagãos é o que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as todas demais as coisas serão acrescentadas a acrescentadas. vocês. Então não fica tipo, meu Deus, eu preciso. Fica de boa, tranquilo, busca Deus. Busca o seu propósito, busca essas coisas que tudo acrescentarão. Vai. E eu sempre falo para as pessoas no meu trabalho, dinheiro é só o resultado, consequência, não é o que eu estou buscando. E eu sei que a gente fala muito de dinheiro e pode parecer ao contrário, mas não é. Na verdade, é só a consequência do que a gente faz. E isso é muito importante, né? Muito legal. Ah. Gente, eu amei. Eu também. De verdade. Aham. Espero que vocês tenham gostado, que tenha
tocada na vida de vocês de alguma maneira, porque com certeza tocou a minha. Com certeza. A gente fala aqui, gente, mas é falando pra gente também. mesmo. Porque a gente sempre tem que estar falando isso, tem que estar se enchendo disso, tem que estar buscando Tem que conhecimento. estar sempre motivada, né? É isso aí. A motivação te faz sair do lugar, mas a persistência faz você manter ali. Exatamente. Fazendo. E realmente, a gente não tá sempre motivada. Pode parecer que a gente tá aqui, nossa, não super vejo a fácil, hora sabe? de gravar mais uns 10 episódios. Vejo a hora de trabalhar o dia inteiro. Não é assim, gente. Mas a gente tem que fazer, ué. Cansa. Eu faço o que tem que ser feito. Eu sei que Exato. eu quero, eu faço o que tem que ser feito. Exato. Muito bom. Já fez a palavra de final. Vamos fazer um cheers? Vamos. Cheers. Cheers. Parabéns. Ao melhor convidado do mundo. Obrigada, o melhor convidado do mundo. E, gente, nos vemos na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Até lá. Beijos. Na 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 na. See, I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl.